Vamos falar agora sobre o teste expiratório de hidrogênio para dar diagnóstico de intolerância à lactose. Tá? Então, no que se baseia esse teste? Ele se baseia que o gás hidrogênio ele só é produzido pela gente, no nosso organismo, através das nossas bactérias que colonizam o nosso intestino grosso, ok? Então, quando a gente ingere a lactose, tá, que é o derivado do leite, no nosso intestino delgado, essa lactose ela é quebrada pela enzima lactase. Se ela é quebrada, se a gente tem enzima suficiente, ela é quebrada e absorvida completamente e não sobra nenhuma lactose para chegar no intestino grosso, onde seria fermentada pelas bactérias. Se por um acaso a gente absorve mal a lactose, ou seja, tem pouca enzima lactase, sobra então lactose que vai até o nosso intestino grosso e lá vai ser fermentada pelas bactérias, produzindo hidrogênio, metano e CO2, certo? Esse hidrogênio ele é absorvido na mucosa, vai pela nossa circulação até o pulmão e daí é expelido. E é esse ar expelido, é esse hidrogênio expelido que a gente capta no nosso exame, ok? Antes de agendar esse exame, a gente precisa saber que existem algumas situações que são impeditivas, né? Que poderiam postergar a realização do mesmo. Então, primeiro, o paciente não pode ter usado no último mês nenhum antibiótico, ou seja, tratado nenhuma infecção. Os antibióticos por via oral e por via endovenosa são contraindicados no último mês. Exames como colonoscopia ou exames contrastados do intestino, né, tanto o intestino alto, que é o exame de trânsito intestinal, como o exame contrastado do intestino grosso, que é chamado de enema opaco, eles não podem ter sido realizados no último mês. O paciente também deve suspender o uso de medicações laxativas e procinéticas. Os procinéticos são medicações que aceleram o esvaziamento gástrico, como metoclopramida, domperidona, bromoprida. E os laxativos são as medicações que fazem com que a gente evacue. Em relação aos probióticos, eles são muito controversos, mas a gente orienta a suspensão de 1 semana para essa medicação. Em relação aos inibidores de bomba de prótons, como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, esses não precisam ser suspensos, ok? E o paciente, no dia anterior ao exame, ele precisa fazer uma dieta pouco fermentativa, ou seja, uma dieta que produza pouco hidrogênio para não atrapalhar a interpretação do teste. Então, o que eu preciso saber no dia do exame? Então, primeiro, pacientes menores de 18 anos devem comparecer com um representante legal maior que 18 anos. Devemos sempre levar a requisição do exame para a gente saber exatamente qual o exame indicado no seu caso. Não podemos fazer exercícios físicos no dia do exame, não podemos fumar, não podemos comparecer mascando chiclete, tá? E o paciente deve comparecer com um jejum de 12 horas para alimentos sólidos. Em caso de paciente que é diabético, a gente recomenda um jejum de 8 horas e um jejum de 2 horas para líquidos, tá? Caso o paciente use alguma medicação para pressão, para epilepsia, para tireoide, que precise tomar no período antes do exame, a gente recomenda que ingira a medicação com uma pequena quantidade de água, tá? No caso de paciente diabético, a gente orienta a tomar as medicações hipoglicemiantes apenas após o término do mesmo, depois que o paciente se alimente. E também lembrar a importância de uma boa higienização bucal, então tanto com escovação como com fio dental, porque na nossa cavidade oral a gente tem muitas bactérias anaeróbias que poderiam produzir hidrogênio e também atrapalhar o resultado do exame, ok? Então, como é que é feito o exame? No dia do exame, o paciente chega em jejum no consultório, a gente oferece um Periogard, que é um enxaguante bucal, para também eliminar um pouco mais as bactérias da boca do paciente. E o primeiro sopro, ele deve ser feito em jejum. O paciente deve sentar ereto na poltrona para melhorar a capacidade pulmonar dele. Deve fazer um sopro contínuo de duração de 15 a 20 segundos até esvaziar todo o ar do pulmão e não pode em momento nenhum puxar o ar. A gente está autorizado a iniciar o exame se por acaso a primeira medição der até 10 partículas por milhão de hidrogênio expirado. O teste de intolerância à lactose dura 3 horas. O paciente vai soprar a cada 30 minutos durante essas 3 horas, então o primeiro sopro em jejum e os próximos 6 sopros são realizados após a tomada de um substrato, a depender do seu teste específico. E durante todo esse tempo ele não pode nem dormir, nem se exercitar, para isso não alterar a quantidade de hidrogênio que é eliminada através da respiração, ok? Também a gente precisa que se o paciente durante o exame sinta
uma distensão abdominal, ou seja, excesso de gases na barriga, eructação, que são os arrotos, flatos, dor abdominal em cólica, algum sintoma como diarreia, por exemplo, ou náuseas ou vômitos, que ele informe ao técnico de enfermagem que está auxiliando o exame, ok? Um bom exame para você!